E aí, nobres e nobrezas, o Cavalo aqui pra mais um DVD Download do dia. Bora pra cima, olhando pra cima. E vamos que vamos para mais uma dose de fé e sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje vamos abordar o tema, o mistério da fé. A fé fala. Existe algo que todo homem de fé e todo incrédulo ambos fazem, mas a forma que eles fazem os distinguem um do outro. Ambos falam. A diferença é que um fala sobre a realidade, o outro fala com a realidade. O curioso é que tem muita gente procurando os grandes mistérios da Bíblia. Esse termo mistério, inclusive, ele é muito usado na linha do cristianismo pentecostal, mas Deus ele escolheu esconder um dos maiores mistérios da Bíblia em algo muito simples. E esse mistério que Deus escolheu esconder em algo muito simples passa desapercebido aos olhos da maioria. E isso nós podemos encontrar em 1 Coríntios 3,19, onde o apóstolo Paulo ele diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Perceba então como Deus de fato, ele torna louca a sabedoria deste mundo e apanha os sábios em sua própria sabedoria. Pensem comigo então, quem em sã consciência conversaria com uma montanha? Quem olharia para uma árvore e diria a ela, esperando que ela lhe obedeça? Quem fala com uma enfermidade, vai embora? E quem dá ordem a uma tempestade? Quem olha para um vale cheio de ossos secos e começa a dizer para que eles voltem então à vida? Qualquer um dos sábios deste mundo diriam agora, apenas um louco. Mas não, este seria alguém que descobriu um mistério que os sábios deste mundo jamais compreenderam. Porque um conselho, talvez, da sabedoria deste mundo, ele diria algo mais ou menos assim: espere acontecer, para depois você acreditar. Portanto, o ciclo da incredulidade é: eu não creio, logo eu também não falo, e eu também não vejo. Já o ciclo da fé, na direção oposta, é: eu creio, logo eu falo, e então eu vejo. É isso o que a Escritura Sagrada, ela, por exemplo, revela, manifesta, quando ela diz: se creres, verás. Perceba, se creres, então verás a glória de Deus. Ou seja, fale primeiro e então veja acontecer. É por isso que Paulo ele declarou em 2 Coríntios 4,13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso eu falei. Também nós cremos e por isso também falamos. E a Escritura, ela também diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se ela vem pelo ouvir, como ela é liberada? Ela é liberada pelo falar. Ou seja, a fé que nasce ao ouvir, ela ganha então uma voz e ela então fala. Mas muitas pessoas dizem ter fé, mas uma fé silenciosa, uma fé que não fala. E se não fala, a fé que está lá dentro não poderá transformar nada. Sim, porque Deus estabeleceu este princípio no seu reino, que diz que a palavra sempre precede a manifestação. Sim,
Antes da luz existir, houve uma voz. Antes de Lázaro sair do túmulo, houve também uma voz. Igualmente, antes de o mar se abrir, houve uma voz. E antes da figueira secar, mais uma vez, houve uma voz. No reino de Deus, a palavra sempre chega antes do milagre. Porque a palavra no homem, a palavra na nossa vida, não é apenas um mero instrumento de comunicação, mas também de criação. Mas preste atenção, porque aqui existe um grande perigo. Quando começamos a dizer, nós corremos o risco de então sair dessa atmosfera de fé e entrar na atmosfera da incredulidade ao pensarmos, mas eu estou dizendo há dias e nada está acontecendo. E então você vai dizer, por que isso está acontecendo? E isso estará acontecendo porque você está olhando para os galhos, enquanto Deus está trabalhando na raiz. Foi exatamente isso que aconteceu no relato bíblico, em que Jesus falou com a figueira para que não nascesse mais nenhum fruto dela. Jesus falou e aparentemente naquele momento nada aconteceu. Nenhuma folha caiu, nenhum galho secou, nenhum fruto desapareceu. Alguém até mesmo poderia dizer que as palavras de Jesus ali não produziram resultado, efeito nenhum. Mas ele já havia alcançado aquilo que ninguém podia ver e que era o que importava: as raízes daquela árvore. E quando as raízes são afetadas, é apenas uma questão de tempo até que toda a árvore revele aquilo que já aconteceu no invisível. E eu quero te dizer que se você talvez aí já esteja aplicando esse princípio, esteja nesse conflito de olhar e dizer que nada tem mudado, eu quero declarar que talvez Deus esteja justamente agindo agora, nesse momento, naquilo que os seus olhos não podem ver. Por isso, eu quero te incentivar neste vídeo. Eu quero liberar uma descarga de fé ao seu coração agora, dizendo para que você continue falando, continue crendo, continue declarando. Porque assim como uma mãe que está gerando um filho no seu interior, e antes mesmo dela ter consciência, esse filho já está sendo gerado, milagres não começam sendo vistos, começam sendo gerados. Por isso entenda, a incredulidade, ela te cala, mas a fé, ela espera, mas enquanto ela espera, ela fala, ela chama a existência. A incredulidade, ela conversa sobre os problemas e dá mais peso e força aos problemas. Enquanto a fé fala com os problemas e dá ordem aos problemas, e eles têm que obedecer. Ou seja, ela chama a existência porque confia naquele que pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu considero estes um dos maiores mistérios do reino, porque Deus escolheu algo tão sobrenatural em algo tão simples, a fala, e os inteligentes chamarão isso de loucura. Já aqueles que creem a chamam de fé. Pense nisso então. Aí show, nobres e nobresas. Faz esse download então. Até o próximo download do dia aí. Bora pro game.